Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Mais uma vez aqui, meus irmãos, para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical do dia 21 de março de 2021, que é a nossa lição de número 12. Nossa lição de número 12. Que iremos estudar nesse dia de hoje. O título da lição se diz assim: A urgência do discipulado. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. A nossa verdade prática, chamamos de discipulado na fé, o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. De fundamental importância, o discipulado nas nossas igrejas, para que venhamos tornar discípulos. Devemos fazer discípulos. A gente tem visto ao longo da Bíblia Sagrada que o discípulo é muito importante na continuidade da obra de Deus na terra. Até o dia que Jesus não voltar, temos que fazer discípulos para dar continuidade à obra do Senhor. A gente vê também na palavra do Senhor que Moisés teve seu discípulo, Josué. Elias também teve seu discípulo, Eliseu. E o Senhor Jesus, ele ensinou, dentre tantos, aqueles 12, de uma maneira mais especial, para que os mesmos viessem também a fazer mais discípulos e dar continuidade à obra do Senhor na terra. Hoje, a nossa introdução, ela fala assim: o discipulado acompanha a pregação do Evangelho. É de fundamental importância como base inicial na formação cristã do novo convertido. A forma que a igreja local desenvolverá somará na formação do caráter cristão para o bem ou para o mal. Então, quando você discipula, a tendência há uma maior probabilidade de que essa pessoa ele venha a ser um bom discípulo, que ele venha a trabalhar na obra, que ele venha a conhecer qual é o seu papel, o papel do serviço na igreja do Senhor, o papel de adoração, o papel que foi chamado, que foi convocado para glorificar o nome do Senhor na sua vida. E quando isso não é feito, aí o que pode acontecer é de termos muitos cristãos com problemas dentro da igreja. E eu digo, esses problemas assim não são nem problemas externos, mas são problemas de formação de caráter. O que é discipulado? É o tópico de número 1. O discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Isso é tanto no âmbito religioso quanto no secular. O subtópico 1 fala assim: o discípulo. O termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. A gente pode conferir em Mateus capítulo 5, versículo de número 1 e João 2, 12. Disso segue o discipulado. Ensino para ser seguidor de Cristo. Ou seja, é o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Quando uma pessoa aceita o Senhor Jesus, na pregação do Evangelho, o Espírito Santo ele ali convence aquela pessoa
a pessoa vem e se converte ao Senhor. Logo após a sua conversão, essa pessoa, ela fica agora em uma situação de carência, de necessidade, pois ela deu o primeiro passo, aceitou o Senhor Jesus. Mas depois que ela aceitou o Senhor Jesus, e agora? O que ela vai fazer? Se essa pessoa mora distante da igreja, às vezes mora distante dos irmãos, e como é que essa pessoa vai se desenvolver agora espiritualmente? Como é que ela vai conhecer quem é Deus e qual é a vontade de Deus? Como é que ela vai agora entender como que se deve comportar diante de Deus e dos homens? Diante dessa necessidade, é preciso que a igreja, ela, além da pregação do evangelho, o discipulado tem que vir acompanhando, porque senão a eficácia não vai ser 100% ou não vai ser eficiente. Quando se busca a pregação do evangelho, tem que se lembrar que logo em seguida tem que vir também o discipulado. Trata-se de instrução que abrange vários aspectos da vida na área espiritual, emocional e social. E a gente sabe que esse dom de ensino, o dom da graça, que Romanos 12:2, se é de ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, na igreja, ela precisa ter o discipulado. É o discipulado que vai criar raízes na vida do cristão novo convertido. O novo convertido, a princípio, ele toma leite. Ele não pode comer mocotó, coisa forte. Mas, quando ele vai se fortalecendo, quando ele vai aprendendo o que é ser discípulo de Jesus, consequentemente, ele poderá comer mais uma comida forte e entender o verdadeiro sentido da morte do Senhor Jesus, de céu, de inferno. Então, como se comportar de maneira ética, a ética cristã sendo produzida na vida deles. O discipulado, ele não pode faltar, é muito importante. Assim como é que uma pessoa vai ser instruída na escola se não tiver um professor? O que aquela pessoa vai aprender na faculdade se não tiver um professor? Às vezes pode até ler, mas a interpretação pode ser diferente. A pessoa pode até começar a ler a Bíblia sozinho, mas vai ter muitos pontos que não vão entender. E isso é um perigo quando lê-se a Bíblia e quando não entende, corre o risco de mergulhar em uma heresia. O subtópico 2, a grande comissão, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar em todas as nações significa também façam discipulados de todas as nações. A gente pode ver aqui em Mateus capítulo 28, versículo 19, a parte A. O discipulado não é opção, é mandamento divino para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Temos que colocar o discipulado como imprescindível na igreja. A igreja ela tem a escola dominical, a igreja ela tem os cultos de ensinamento, os cultos de doutrina, culto de oração, e o discipulado tem que fazer parte também deste trabalho na igreja. O discipulado não pode faltar. É o discipulado que vai fazer novos discípulos. Como é que nós vamos dar continuidade ao trabalho do Senhor se não fazemos novos discípulos? Então, o discipulado é o mandamento do Senhor. E de ensinar. E o ensinar não é pregar. O ensinar é fazer entender. O ensinar é algo mais minucioso, mais sistemático, bem mais metódico. É o ensinamento. Além dos discípulos, do discipulado, ele também ordenou que esses novos discípulos guardem o que aprenderam. Como é que eles vão guardar o que não aprenderam? Então, como o Senhor Jesus mandou guardar o que aprenderam, as doutrinas e os pontos doutrinários que Jesus ensinou. Então, para eles guardar
ele tem que aprender. E para aprender, alguém vai ter que ensinar. E o ensinamento não é aquele ensinamento dos cultos. Não, o ensinamento dos cultos é o ensinamento à parte, importantíssimo sim. Mas no culto não tem aquela discussão. O novo convertido, a primeira coisa que acontece é que ele tem muitas dúvidas. E no culto não se pode tirar as dúvidas. Mas no discipulado que todas as dúvidas serão sanadas. Ou a maioria delas serão sanadas no discipulado. Porque o crente, ele, novo convertido, ele passa agora a viver uma nova vida em Cristo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o que é novo agora para ele? Como esta nova vida? Então, o discipulado, eles têm que estar presente nisso. O subtópico 3, a educação cristã. A doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. A gente vem aqui em João capítulo 14, versículo de número 16. O currículo de qualquer um dos nossos cursos teológicos consta de diversas disciplinas sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre anjos, sobre homem e pecado, sobre expiação, salvação, sobre morte e ressurreição dos mortos, sobre sua vida e sobre a igreja. Então, no curso teológico também se aprende o que é a doutrina da salvação, o que é pecado, o que é oração, o que é anjo, o homem, a antropologia, quando estuda sobre salvação, soterologia, estuda sobre o pecado, a martiologia, estuda sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo e demais. Então, ali também é uma maneira de ensinar, é uma maneira de trazer o conhecimento da palavra do Senhor e trazer o conhecimento dessas doutrinas, desses temas importantíssimos que nós precisamos aprender. A educação cristã, esta doutrina, assim como os apóstolos, ele ensinou a seus discípulos. O interessante é quando o apóstolo Paulo, ele fala, o que eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei. Isso aqui eu acho importantíssimo. Assim como Paulo recebeu do Senhor, Paulo também ensinou aos seus discípulos. Então, ele não adulterou, ele não acrescentou, ele não tirou nada. Assim como ele recebeu, ele também ensinou. A gente pode ver isso lá no 1 Coríntios 11, 23, quando nós celebramos a Santa Ceia. O segundo tópico, o tripé do discipulado, palavra, comunhão e serviço. Vamos ver a primeira palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois a sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Os primeiros discípulos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse ensino era baseado nas Escrituras e na própria convivência ou experiência que os discípulos receberam do Senhor Jesus, quando eles acompanhavam o Senhor Jesus no ministério terreno do Senhor. Jesus, durante o seu ministério terreno e também depois do Pentecostes, do Espírito Santo, né? Que eles também receberam todo ensinamento, direcionamento e revelação. Então, a palavra de Deus, ela é a fonte. A palavra de Deus, ela como diz aqui, uma das partes ou um dos componentes do tripé do discipulado. Porque no discipulado que vai se aprender a palavra de Deus, além da palavra de Deus, que primeiro é a fonte, você vai entender o comportamento cristão através da palavra de Deus. Mas você vai aprender como andar através da palavra de Deus. A palavra de Deus, que quando eu falo além da palavra de Deus, porque tem também a oração, que você vai aprender a orar, mas se você vai aprender a orar lendo a palavra de Deus. Então não tem como se esquivar, não tem como se eximir do conhecimento da palavra de Deus. Não tem, porque é a palavra de Deus que nos torna conhecedores de Deus e da verdade.
através da palavra do Senhor. Então, o discipulado nada mais é, nada menos do que ensinar a palavra de Deus. O que segura, o que traz raízes, o que amadurece o crente é a palavra de Deus. Não existe outro método, não existe outra maneira. E se estiver tendo ou se estiver existindo outra maneira de enraizar, de fazer o crente maduro e espiritual, que não seja a palavra de Deus, pode ter certeza que esta obra ela não é de Deus. Porque o que nos faz ser crentes firmes na palavra do Senhor, o que nos faz enraizados na palavra do Senhor, é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Então é ela que nos alimenta, é ela que nos sustenta, é ela que nos liberta, é ela que abre a nossa visão. Então, a palavra de Deus. O segundo subtópico fala sobre a comunhão. Ter tudo em comum, compartilhar na mesma crença e comunhão. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento de pessoas com o seu próximo, né? Mas no Novo Testamento, a comunhão no cristianismo envolve tanto relacionamento entre irmãos como relacionamento também entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A comunhão tem que ter palavra. Depois da palavra aqui que a gente vai aprender, a comunhão. Um novo convertido, quando ele aceita Jesus, ele precisa ser enquadrado nesse rol de família de Deus. Ele precisa ser enquadrado dentro como um membro da igreja. Eu falo membro porque a gente se ensina através também do discipulado o batismo, a Santa Ceia. E que essa Santa Ceia, que é ensinada e para que as pessoas venham poder participar da Santa Ceia, ela precisa ser batizada. Mas antes do batismo, que é ser um membro da organização da igreja, essa pessoa já aceitou Jesus, ela já faz parte da família de Deus, mesmo sem ser batizado, caminhando nesse processo de aprendizado que, consequentemente, ela vai procurar o batismo. Mas antes de ser batizada, aceitou Jesus, ela já faz parte da comunhão da igreja. Então, ela tem que ser adotado como um irmão, como um participante da família de Deus, não considerando mais cidadão da terra, mas cidadão do céu. Peregrino e forasteiros aqui na terra e cidadão dos céus. Então, esta comunhão, quem é que traz esta comunhão? Nós que devemos levar esta comunhão para este novo convertido. O novo convertido aceitou, não era para ele ficar abandonado sozinho, não. Tem que ter a comunhão, e a comunhão é a participação, ou partilhar da nossa crença, partilhar também do nosso relacionamento e de tudo aquilo que for necessário. O terceiro subtópico fala sobre a comunhão na igreja de Jerusalém. Ele diz que na igreja de Jerusalém não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. O coração era o mesmo, o sentimento era o mesmo, o desejo era o mesmo. Então todos tinham o mesmo propósito, todos tinham uma linha a ser seguida, um caminho a ser trilhado, um objetivo a ser alcançado. Então quando o novo convertido ele aceita Jesus, que nós ensinamos a comunhão, passamos a ter o mesmo sentimento, passamos a ter o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma dor, a mesma alegria de um do outro. E o subtópico 3 fala sobre o serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas escrituras sagradas. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguido as suas instruções. O termo do Antigo Testamento se relaciona a maioria das vezes aos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa que teme a Deus, em Juízes 24:15. Na primeira igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na presença, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. É isso que Deus espera de cada um de nós no cumprimento da grande comissão, que exista esta comunhão,
que exista esse método de compartilharmos junto com os irmãos e que este serviço, esse trabalho que nós realizamos instruindo as pessoas, instruindo os novos convertidos, que é um mandamento do nosso Deus, que faz parte desta grande comissão da evangelização acompanhada do discipulado. No tópico 3, o discipulado e o crescimento sadio na igreja. O primeiro subtópico fala sobre o crescimento espiritual. O processo discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido, como já falamos, sobre vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso quer que elas tornem novas criaturas e passam a viver uma nova experiência. Elas precisam ser ensinadas para que o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé, que ela possa ter, né, o crescimento espiritual e o amadurecimento na fé. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o crescimento espiritual sadio. Então, como se vai crescer espiritualmente se você não sabe o que é orar, se você não sabe o que é jejuar, o que é consagrar? Então, todos aqueles que aceitam Jesus, eles precisam passar por esse conhecimento, por essa escola, o discipulado. Ali ele vai aprender o que é orar, o que é consagrar, o que é jejuar, o que é buscar a face do Senhor. E a partir dali, o crescimento espiritual vai ser de maneira constante. O outro subtópico fala sobre o crescimento numérico. Com o crescimento espiritual vai ter um crescimento numérico, mas o nosso irmão, o processo de discipulado proporciona à igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento numérico. Note que o propósito da terceira viagem do apóstolo Paulo não foi para plantar as igrejas locais, mas para discipular os irmãos, as igrejas. E o crescimento numérico, claro, é bom que vai crescer, é mais uma alma que está se ganhando para o reino de Deus, é mais uma alma que faz parte do rol de membro da igreja. O crescimento numérico é mais um índice, né? Uma estatística. Se a igreja tinha 2 membros, agora passa a ter 3. Isso é bom na sua organização, mas fundamental é o crescimento espiritual. O crescimento espiritual, quando essa pessoa, o objetivo de Jesus é esse. É que essa pessoa se converta ao Senhor Jesus, chegue ao pleno conhecimento da verdade, é assim que Deus quer, que nenhuma alma se perca. Então, tanto é bom para o crescimento numérico, quanto é importantíssimo no crescimento espiritual, e ambos andam juntos, tanto o crescimento numérico quando aceita Jesus, e o seu crescimento espiritual, que é o acompanhamento do discipulado. O subtópico 3, para concluir, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos, Atos 11, 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipular, os Atos 11, 22. Ao se deparar com um grupo de gregos convertidos, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Olha, buscá-lo de Tarso para esta nobre tarefa lá de Antioquia. Assim, o apóstolo Paulo ele ensinou ali a igreja, ela se preocupou com o discipulado, pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro da igreja. Foi o que eu já disse, fazer membro da igreja é você pega a sua carteirinha hoje você é membro, mas para fazer discípulo tem que ter o discipulado, tem que ter o ensinamento. Que Deus nos abençoe, que possamos ter esta responsabilidade nas nossas igrejas, do novo convertido ser acompanhado, instruído para a glória do nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Se vocês puderem aí, inscreva no nosso canal, nos acompanhe também no Facebook, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Amém.